Bom dia, boa tarde, boa noite aí para nossa audiência. Eu sou a Sofia, estudante de graduação em Ciências Sociais da USP. Eu estou aqui junto de Otávio. Oi, Otávio. Olá, Sofia. Olá, ouvintes do Urbanidades. Meu nome é Otávio Cardoso. Sou graduando em Ciências Sociais na FFLeste USP e bolsista do Urbandata desde 2023. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Aproveito para lembrar nossos ouvintes que o Urbanidades está nas redes. Você pode encontrar o Urbanidades no Instagram pelo @Urbanidadespodcast e Urbandata Brasil. Confira também o nosso site, urbandatabrasil.ffleste.usp.br, onde você pode fazer suas consultas bibliográficas. Agora, o Urbanidades também está no YouTube, então vai lá conferir o nosso canal por lá também. Estamos aqui com o professor doutor André Vereta Naum, professor do Departamento de Sociologia da USP, pesquisador associado ao SEBRAP e ao Núcleo de Estudos em Cultura e Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No episódio de hoje, trataremos do circuito comercial criado a partir da Feira da Madrugada, contemplando as disputas pela organização do espaço e do mercado no Brás. Em fevereiro deste ano, André Vereta Naum e Matthias Dewey publicaram um livro pela Cambridge University Press chamado Low Cost Fashion: The Political Economy of Garment Production and Distribution in Latin America. Vamos iniciar então a nossa conversa com uma pergunta que consiga contextualizar o assunto, analisando de perto a região do Brás. Sabemos que a realidade do território do Brás é permeada pela relação entre o formal e o informal na rede do comércio popular. Temos imigrantes, muitas vezes trabalhando ilegalmente, vendedores ambulantes, agenciadoras de moda popular e inúmeros outros atores que transitam nesse contexto. Entretanto, esse fenômeno não esteve aqui desde sempre. O Brás, assim como outros bairros do Centro Velho de São Paulo, foram ressignificados nas últimas décadas. Você pode descrever um pouco pra gente qual que foi o cenário que explica esse acontecimento? Bom, olá, Otávio, Sofia, todas e todos que nos escutam aqui nesse podcast muito querido. É uma honra participar. O Brás tem um longo histórico, tanto na cidade de São Paulo quanto na produção e comercialização de roupa. O Brás é o primeiro bairro além rio a se constituir em São Paulo, além do rio Tamanduateí, à direita do rio Tamanduateí. E ele já se constitui de um modo muito marcado como o bairro imigrante. Quer dizer, era onde os imigrantes chegavam, imigrantes tanto de outros países, quanto mais tarde os migrantes nordestinos. Eles chegam ao Brás, porque a estação de trem é no Brás, porque a hospedaria do imigrante é no Brás. E a cidade, a administração da cidade, faz uma série de medidas para mantê-los ali. Quer dizer, e isso ajuda a constituir o Brás como um bairro imigrante. Por conta da presença de um entroncamento de linhas ferroviárias, também é o primeiro bairro industrial de São Paulo. As duas condições, o fato de ser um bairro industrial e um bairro com uma oferta muito abundante de mão de obra, faz com que se desenvolva lá, desde o começo do século XX, uma indústria bastante robusta, inicialmente têxtil. Então, quer dizer, o Brás primeiro foi um bairro industrial que produzia tecidos de baixo valor, tecidos simples no início. Depois ele começa a diversificar essa produção de tecidos, ainda mantendo essa característica de ser um bairro migrante. Na década de 1930, começam a chegar migrantes levantinos, sobretudo sírios libaneses, que vão transformar ele num bairro também comercial especializado na venda de roupas. É comum se dizer que isso permanece assim até basicamente 1970, quando teria um declínio, uma decadência, uma degradação do bairro do Brás. Mas essa é uma área muito dinâmica da cidade, sempre foi uma área muito dinâmica da cidade e, como tal, ela se reinventa. Os agentes que ali estão a reinventam, como vocês disseram, num processo de permanente disputa por aquele espaço. Ele nunca deixa de ser, porque é o primeiro bairro além Rio, é o primeiro bairro além do centro antigo de São Paulo, e vai se tornando cada vez mais uma área de confluência de vários interesses, inclusive interesses imobiliários, como é hoje. Mas os agentes locais, eu destaco entre eles migrantes, sejam migrantes brasileiros de outras regiões, sejam migrantes de diferentes partes do mundo, né, conseguem reinventar permanentemente esse espaço como um circuito comercial e um circuito de produção também de roupa. A parte de comercialização é mais visível no Brás, mas o Brás ainda produz um pouco de roupa. A cidade de São Paulo ainda produz muita roupa, né? Isso não foi completamente eliminado, quer dizer, a produção de roupa não foi completamente eliminada e substituída pelos grandes polos do Sudeste Asiático. E isso graças à criatividade, arranjos e redes ou circuitos que esses agentes locais conseguem estabelecer e manter e sustentar no Brás em meio a essas disputas com
diferentes visões de cidade, diferentes visões do que é o Brás, e claro, também em disputa às vezes com autoridades que vão tentar impor a esses agentes as regras da produção e da comercialização de roupa, como vocês destacaram. Quer dizer, tem alguma coisa de informalidade ali, e isso gera, em ocasiões específicas, em eventos específicos, algumas disputas com as autoridades municipais, com a polícia, etc. Bom, André, a base da sua pesquisa é uma etnografia, contando com entrevistas e conversas informais, que eu tenho certeza que foram muito enriquecedoras. Gostaria de saber um pouco das diferenças entre o conteúdo extraído desses dois métodos. É muito diferente o que é dito em uma entrevista do que é encontrado nas conversas do dia a dia? Ah, com certeza, né, Otávio? Tem um desafio metodológico considerável de estudar espaços como esses, inclusive de fazer entrevistas em espaços como esse. São espaços com um ritmo muito acelerado. Não é a primeira etnografia que eu fiz na minha vida, mas eu estava acostumado com um ritmo completamente diferente. No Brás, eu escutei de uma sacoleira, tempo é dinheiro. Ela me disse isso, tempo é dinheiro, não tenho tempo a perder. A maior parte das pessoas que vêm ao Brás para comprar roupa, são revendedoras de roupa, que vêm durante a noite, vêm em ônibus e tem pouquíssimo tempo para fazer as compras delas. Os vendedores também não querem parar de vender, de atender clientes, para conversar com o pesquisador. Então, por que complementar o que seria uma observação participante clássica com, de fato, entrevistas? Porque, num espaço como esse, observação participante, nesses momentos em que, né, o comércio está acontecendo, e o comércio acontece no Brás quase 24 horas por dia, né? É difícil encontrar um momento que ou a feira da madrugada, que como o próprio nome diz, é na madrugada, ou as lojas formais não estejam funcionando. Então tem sempre muita gente circulando e comercializando. Nesses momentos, a observação participante, ela é muito mais observação e muito mais uma interação com a participação dos vendedores, dos consumidores, quer dizer, você é um pouco um terceiro ali, que tenta não atrapalhar a relação, não vai ser bem visto se atrapalhar a relação. Quer dizer, não dá para ficar parando as pessoas para fazer muitas perguntas. Então, de fato, era necessário complementar essa observação, que às vezes é um pouco mais passiva mesmo, né? Com perguntas, e sobretudo em momentos de descanso, de pausa, os raros momentos de pausa que existem nesse espaço. Quer dizer, os próprios comerciantes, as primeiras horas, pensando em feira da madrugada, por exemplo, as primeiras horas são mais tranquilas, você vai aprendendo isso, né? Então dá para conversar um pouco mais. As últimas horas, quer dizer, quando começa a amanhecer, embora hoje a feira da madrugada funcione até à tarde, mas quando eu comecei a pesquisa, ela acabava por volta das 7 horas da manhã. Esse era o horário mais tranquilo, os ônibus começavam a ir embora, dava para conversar um pouco mais, e era uma conversa eram entrevistas muito de teste do que eu havia observado. Olha, é isso mesmo que estava acontecendo nesse momento? Me fala um pouco mais. Mas é como se fossem duas técnicas complementares e separadas no tempo, né? Porque não dava para fazer uma observação participante tão participante assim, nos momentos mais intensos. As entrevistas permitiam compreender também algo que me interessava muito, que não aparece nas cenas, que não aparece ali, que não é o presente, que são as trajetórias dessas pessoas. Para mim, eu entrei em campo para entender, sobretudo, como se negociam identidades em meio a uma atividade mercantil. E aí, claro, quer dizer, isso não aparecia só, embora tenha algumas expressões visíveis que se abram a uma pesquisa de tipo etnográfico, muita coisa não se abria. E aí tinha que perguntar mesmo. Eu precisei correr também a documentos, para entender melhor a relação, sobretudo de vendedores com a administração pública e os conflitos que tinham. Isso aparece em discussões da Câmara Municipal, aparece em discussões de subprefeitura, aparece em jornais quando tem grandes eventos mais críticos, fechamentos de lojas ou da feira, conflitos diretos com associações de comerciantes. Quer dizer, isso era também objeto de debate público, tanto nos jornais quanto na Câmara Municipal. Teve uma CPI importante que mobilizou a Câmara Municipal, que também é um material valiosíssimo e que completou um pouco para entender de onde esse espaço ele veio, quais eram os conflitos ali presentes. Perfeito. Muito interessante isso. E agora, pegando esse gancho sobre as disputas, vou pedir para que você comente um pouco sobre o texto The Making of a Proper Marketplace, que é o capítulo 4 de um livro de 2019, The Politics of Infrastructure in the Night Market, São Paulo. Aqui você traz um panorama detalhado do surgimento da Feira da Madrugada, como a gente a conhece hoje, que passou por diversas transformações, especialmente com as disputas pelo agenciamento do seu território. Como você aponta no texto, há uma intervenção seletiva no local, em que agentes do Estado escolhem diversas formas de controlar ou não aquele território,
Você poderia falar sobre as disputas na infraestrutura da Feirinha da Madrugada? Por que existe esse cerceamento, essa intervenção seletiva do Estado? Pensando nas diferentes construções do espaço pelos seus diferentes atores, né? Não somente o Estado, mas também as pessoas que ali transitam e ali comercializam. Bom, Sofia, para responder essa pergunta, eu acho que eu preciso falar, assim, o que mais me atraiu para esse espaço, o que mais motivou a pesquisa nesse espaço, é que esse espaço é um lugar de mercado, uma praça de mercado, né? O título em inglês desse artigo é Marketplace. Eu venho da sociologia econômica. Eu fazia sociologia dos mercados e me interessava muito entender essa confluência entre a produção de um espaço de trocas mercantis, um mercado como espaço de trocas mercantis, mas que é um espaço urbano, né? E um espaço urbano em disputa. É da confluência de uma disputa pelo que deve ser o comércio naquela região e o que deve ser aquela região enquanto espaço urbano, que se tornou central. Hoje, o Brás é um bairro considerado um bairro central de São Paulo, é que as disputas surgem, as soluções surgem e também o que explica essa intervenção seletiva. Quer dizer, tem projetos, desde o surgimento do que a gente conhece como Feira da Madrugada, por volta de 2004, tem uma série de projetos discutidos pela Prefeitura de São Paulo e seus diferentes governos a respeito, do que deve ser o Brás e 2, do que deve ser o comércio popular do Brás. Quer dizer, não necessariamente esse comércio, por isso que eu chamo de popular, e eles chamam de popular, esses projetos frequentemente usam o termo popular, quer dizer, um termo nativo também, para evitar o informal. Porque nem todos esses projetos pressupunham que essa atividade seria informal. Na verdade, a gente tem nesse mesmo período uma grande onda e uma série de iniciativas que são municipais e são federais de empresariamento, formalização das formas de trabalho e atividades econômicas informais, o que até desafia a categoria informal, porque a criação da figura jurídica do microempreendedor individual bagunça muito isso. E, de fato, há ondas de enorme formalização dos comerciantes, dos produtores também. O alcance disso é limitado, é variável no tempo, mas é até difícil dizer que esse é um espaço informal por conta disso. Mas também porque, isso pensando a atividade empresarial e pensando o espaço urbano, a prefeitura dispõe de um instrumento para o uso de espaço público, de ruas, que é o termo de permissão de uso. Foi uma criação do governo Erundina, em São Paulo, para regularizar camelôs, como se dizia à época, e que é utilizado também com variável êxito na regularização mesmo e na organização dessa forma de atividade empresarial e dessa forma de ocupação do espaço urbano. O que explica a intervenção seletiva é o fato de que, mesmo com esses instrumentos, não existe um consenso em termos de projeto urbano, existem diferentes interesses na região, quer dizer, essa é uma região de tradição comercial, de tradição antes até de produção têxtil, mas que pela sua localização vem atraindo fortemente interesses imobiliários. Esse é um conflito importante que vem se prolongando ao longo dessas últimas 2 décadas, quer dizer, desde o momento em que os comerciantes primeiro ocuparam um pátio abandonado de manobras ferroviárias, que era o Pátio Paris, que é onde hoje tem o circuito de compras, esse conflito estava colocado. O segundo conflito é justamente, o que a gente vai fazer com essa atividade empresarial que escapa à regulação estatal? Em termos tributários, em termos de propriedade intelectual, às vezes, embora a Feira da Madrugada, o Brás, seja, sim, a violação de propriedade intelectual seja algo muito residual, já foi uma preocupação muito importante naquele espaço. Mas a gente tem uma preocupação com a regularidade do uso do solo urbano, uma regularidade com segurança, uma regularidade com tributação. E a disputa vai opor quem acha que tem que acabar com essa atividade e que só as lojas formais devem existir naquele espaço, com outros atores, políticos inclusive, presentes na Câmara Municipal, às vezes presentes nas administrações municipais que nós tivemos nas últimas 2 décadas, dizendo, olha, isso é super importante para a cidade, isso gera emprego, gera renda, é uma atividade que não dá para simplesmente destruir. A gente precisa regular com os instrumentos disponíveis, mas sabendo também que vai ter ocasiões em que as atividades vão escapar da regulação estatal e que é necessário ter algum tipo de leniência.
A leniência é muito importante para explicar esse espaço. Não é o único espaço que funciona com uma aplicação seletiva das regras estatais, claro que não, mas partindo sempre de um reconhecimento de que é tão importante essa atividade econômica para a cidade de São Paulo que não dá para simplesmente ignorar, fechar. E essa segunda atitude, ela se torna, digamos assim, mais forte, mais prevalente nos últimos 10 anos. Quer dizer, a gente não tem tido tentativas de repressão pura e simples das atividades ali presentes. A gente tem tentativas de reorganizar aquele espaço e nem sempre os vendedores que estão ali e as associações de vendedores concordam com esses caminhos e com esses projetos, e aí continua tendo disputa. A privatização que ocorreu, a concessão do espaço no Pátio Paris para uma empresa que construiu um shopping center popular, um circuito de compras e reorganizou o espaço, atraiu muito conflito, foi objeto de conflito, foi parte da razão da CPI que aconteceu, e a gente vê que continua tendo muito comércio de rua, não necessariamente coberto por termo de permissão de uso, pelo TPU. E a gente continua tendo uma intervenção muito seletiva nesse sentido, porque, de novo, os governos municipais foram entendendo a importância desse espaço para a cidade e para o país, inclusive. Esse é o maior polo distribuidor de roupa do Brasil, se não da América do Sul. Perfeito, André. Além do seu artigo Tecendo um Circuito Comercial a partir da Feira da Madrugada, as agenciadoras da moda popular brasileira, eu logo lembrei de um episódio aqui do Urbanidades, que eu tive o prazer de participar também, o episódio 111, sobre a Feira da Madrugada, com Luma Mota e Felipe Rangel. Inclusive, fica a dica para nossos ouvintes irem ouvir tanto nosso episódio quanto o podcast deles, também intitulado como Feira da Madrugada. Acho que dialoga muito bem com o nosso papo de hoje. Falando então um pouco ainda sobre a infraestrutura da Feira da Madrugada, mas focado no espaço físico, após a reforma na Feira da Madrugada com o intuito de formalizar o ambiente, muitas coisas mudaram naquele espaço, assim como a dinâmica de trabalho. Isso é relatado pelos entrevistados nas conversas e se sim, como que isso aparece para eles? Com certeza, Otávio. É relatado, quer dizer, sobretudo os momentos de mudança dessa infraestrutura. Eles operam um pouco como crises, porque esse é um mercado muito vasto. Obter informação nesse mercado é muito difícil, por conta do tamanho dele. Saber qualidade e preços são duas questões muito complicadas, porque tem alguma diferenciação de produto, né? Não é porque as pessoas acham que, porque é um espaço que vende roupas de baixo custo, elas vão ser mais ou menos todas iguais, todas peças básicas, etc. Mas tem muita criatividade envolvida na produção e tem muita diferenciação de preço, de qualidade. E tem muita competição por preço ali. As margens são pequenas. Ganha-se muito dinheiro na Feira da Madrugada, tá? Mas as margens são pequenas. E toda vez que o espaço e a organização do espaço onde essas atividades têm lugar muda, as pessoas ficam perdidas. Aparecia desse jeito. Durante a pesquisa, eu acompanhei, quer dizer, o momento mais dramático foi o momento que o Pátio Paris foi fechado. Uma infraestrutura que lá existia e que foi construída pela prefeitura em 2014 para garantir segurança, etc., as atividades ali, essa estrutura foi demolida para dar lugar ao atual circuito de compras. Esse prédio, quem for visitar o Brás vai ver hoje em dia. Esse momento, até porque esse também era um espaço de estacionamento dos ônibus que vêm de várias partes do Brasil trazendo consumidoras, sobretudo consumidoras dessas roupas. Quando fechou, os estacionamentos dos ônibus mudaram, a localização dos pontos de venda também, e aí as pessoas ficam muito perdidas e precisam reaprender a navegar esse espaço. Por falar em metodologia, em termos metodológicos, mostrou um caminho bom para entender como as pessoas aprendiam a circular nesse espaço e a fazer essa diferenciação necessária entre diferentes peças, por qualidade, por preço, porque elas tiveram que aprender a fazer isso. E daí eu pude observar. Mas elas relatavam essa dificuldade. Foi um período também que contatos via internet se tornaram mais úteis. Em geral, consumidoras de roupa do Brás, e isso não é diferente do Café da Madrugada, gostam de vir a São Paulo para tocar nas roupas, para testar as roupas. É uma questão de... Elas próprias me diziam, eu não tenho confiança de fazer essa compra online. Mas tem muita troca de informação, fotos de peças por WhatsApp, por redes sociais, etc. E isso ajuda a disseminar essa informação. Foi uma forma também de, os vendedores dizerem, não estou mais naquele lugar, eu sou a pessoa que vende esse tipo de roupa, tem nichos muito bem definidos lá também, e agora você vai me encontrar na rua tal, na galeria tal, ou na rua, ou no novo circuito de compras. Mas isso era parte, assim, de uma angústia, de reaprender
onde estão as coisas, como circular naquele espaço. E é como, na verdade, consumidoras, sobretudo, vivem os conflitos em torno da organização do Brás. Elas não estão muito preocupadas em o que a prefeitura pensa, o que a polícia pensa, mas elas são afetadas por essas intervenções seletivas desse modo, porque daí fecha alguma coisa, fecha algum espaço, elas têm que procurar outros. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Perfeito, muito interessante pensar como essa dinâmica de trabalho é afetada também pela intervenção seletiva. E agora, pensando sobre um grupo dos atores que trabalham no Brás, que circulam no Brás, especificamente no seu artigo de 2021, tecendo um circuito comercial a partir da Feira da Madrugada, as agenciadoras da moda popular brasileira. O que me chamou muito a atenção, lendo esse artigo, foi como alguns elementos antagônicos são trabalhados, né? Então, num jogo de diferentes escalas, do local ao global, como que elas realizam a intermediação entre o mundo local e o da grande cidade. Então, aí temos quase que elementos opostos entre grande cidade e mundo local, e ao mesmo tempo de singularizar o que é massificado. Então, como que elas conseguem trazer a criatividade dentro desse trabalho no circuito de roupas e também como que fazer parte desse jogo de escalas diferentes impacta na dignidade e na autonomia da mulher empreendedora. Eu comento com Bianca, que vem promovendo essa noção da literatura de mobilidade ancoradouro, que o Brás é um ancoradouro. Quer dizer, é um espaço, um nódulo, em circuitos muito, muito amplos de mobilidade, de pessoas, de imagens e de bens. Imagens, bens e pessoas confluem passam pelo Brás, tanto pelas lojas formais, quanto pelos pontos de venda de rua, pelos shoppings populares e pelo circuito de compras, né, que é a Feira da Madrugada. Claro, a gente precisa de pessoas que fazem mover as coisas. Isso é muito interessante, algo que me intrigava, pelo menos. Bom, hoje se consome mais roupa do que há um século atrás e a roupa é mais barata. Se dá menos valor também, porque é um bem menos durável do que foi no passado. Mas então eu me perguntava, por que a gente ainda precisa de pessoas que fazem esse agenciamento, que fazem mover? Por que a gente não compra online? Na época que eu estava fazendo a pesquisa, esses sites internacionais de compras de roupa, eles já existiam, eles estavam começando, mas eles eram bem menores do que são hoje. E de fato eles mudam um pouco a realidade, mas assim, a qualquer dia da semana, se você for nas primeiras horas da madrugada no Brás, você vai ver centenas de ônibus chegando, trazendo dezenas de milhares de consumidoras. Mudou? Talvez, mas elas continuam vindo e o Brás continua sendo esse espaço que faz mover essas roupas e essas imagens. E o desafio disso é que, bom, o Brás é um espaço, como eu disse, a roupa que é vendida no Brás, ela é fundamentalmente aquilo que se convencionou chamar de modinha. A modinha é uma forma específica, criativa de produção de roupa, com giro muito rápido, acompanha o giro dos grupos varejistas, dos chamados fast fashion, e que nisso tem que ter alguma massificação. No entanto, essas consumidoras, pensando que o Brás é um mercado majoritariamente de atacado, que vende no atacado, embora venda também no varejo, majoritariamente no atacado, a maior parte das consumidoras que vêm ao Brás são revendedoras e revendedoras em situações muito diferentes. Também me surpreendi a encontrar em campo lojistas, né, pessoas que tinham lojas de grande porte em cidades do interior do país. E elas têm que operar esse transporte, essa tradução de uma roupa que é feita em São Paulo, na grande cidade, para uma roupa que vai ser consumida no interior do país, em diferentes regiões, em diferentes circunstâncias, e eu até diria com alguma diversidade socioeconômica, porque essa é uma roupa que pode ser vendida e consumida em casa a casa, ou nas ruas, ou como eu disse, em lojas formais do interior. Elas precisam fazer essa tradução. Ao mesmo tempo, os produtores, quem faz modinha no Brás e nas oficinas espalhadas
por São Paulo, que alimentam também o Brás, precisa monitorar muito também as tendências, demandas do que é modinha. Contribui muito para isso imagens que circulam nas mídias, tanto a TV quanto a internet. Então, as celebridades ditam um pouco o que os modelos da modinha, que depois é adaptada, tendo em vista questões de custo, tendo em vista a questão dos materiais disponíveis, mas a modinha mimetiza com muito êxito formas de se vestir dessas celebridades, que são essas formas que são procuradas. O ponto de encontro vem, né? A mediação é feita por aí. Mas para operar essa tradução, não só as revendedoras precisam conhecer as tendências, o que é modinha, o que as celebridades estão promovendo, como as suas consumidoras, que vão ter ali seus gostos também pessoais. Então, elas precisam tornar, né, mais local o que é massificado e, ao fazê-lo, também singularizar essas peças. Elas têm a seu favor esse distanciamento espacial. São elas que controlam a informação, as imagens. Então, elas podem dizer, olha, essa é a última tendência. E elas querem vir a São Paulo para ver quais são as tendências. E o êxito delas nesse trabalho depende justamente delas conseguirem provar que é isso. Essa é a modinha. Conhecer as consumidoras e dizer, olha, isso vai ficar bem para você. Tinham situações interessantes que eu acompanhava em São Paulo, essas consumidoras, que são revendedoras, mandando áudios para clientes específicos, dizendo assim, acabei de encontrar uma peça, acho que vai ficar ótima para você, e manda foto. As fotos ajudam também. Mas com isso, elas conseguem fazer esse jogo de singularização, que é muito importante, sobretudo, elas diziam, nas cidades pequenas, porque nas cidades pequenas, elas me diziam, olha, não tem duas mulheres que querem sair com a mesma blusa da mesma cor, elas vão se incomodar com isso, eu não posso fazer isso. E quando a gente está num mercado que vende no atacado, isso é um desafio. Quer dizer, elas têm que criar ali um conjunto de uma rede de consumidoras delas, garanta que elas possam comprar um número significativo de peças, ainda que diferentes entre si, para não ter essa repetição e ninguém ficar ofendida porque está usando a mesma roupa da outra pessoa. Mas isso faz com que, justamente, São Paulo continue, e o Brás especificamente, como esse espaço, esse território, continue sendo um território profundamente importante para a produção do que é a moda, que é consumida pela maior parte das brasileiras e dos brasileiros. Uma moda importantíssima, né, que gera bilhões de reais por ano para a cidade e para quem está lá produzindo e comercializando. Bom, perfeito, André. Você tocou um pouco no assunto das tecnologias e agora, infelizmente, estamos caminhando para o final do nosso episódio. Mas para fechar o nosso papo, a última pergunta tem a ver um pouco sobre essa questão das tecnologias. Você trata essa questão com a relação com esse tipo de comércio muito característico do Brás. Me parece até um pouco controverso. Eu imaginava que talvez crescente uso das tecnologias e das compras online que esse mercado diminuísse. Mas você aponta que não, mesmo com o avanço das tecnologias. Por que o deslocamento físico até o Brás continua sendo tão essencial? Pois essa é uma questão, como eu disse, uma das questões que me intrigava muito naquele espaço, desde o começo. Por isso eu perguntava muito. Até porque a gente está falando de uma atividade dessas revendedoras que às vezes envolve viagens de dias. Quer dizer, tem pessoas que vêm do Nordeste e sobretudo de ônibus. O fato de que a atividade é suficientemente lucrativa também é atestado pelo fato que tem gente que vem de avião. E que se precisar pagar para despachar mala, excesso de bagagem, etc., paga. No geral, o que elas me respondiam e me respondem é que, bom, é isso. Elas querem ter acesso direto aos melhores preços e às melhores qualidades daquilo que elas estão procurando. Elas falam que elas têm dificuldade de confiar naquilo que elas veem online. Mas não dá para compreender o fato de que o Brás continua sendo tão competitivo, mesmo com esses sites internacionais de compra de roupa, se a gente não colocar também na equação a modinha. A rapidez do giro dessa roupa faz com que fique muito difícil produzir modinha do outro lado do mundo, no Sudeste Asiático. Não dá tempo. Quando eu chegar, já mudou. Já não é mais a mesma coisa. E elas diziam isso. Inclusive, um dos fatores de êxito é saber quanto comprar e por quanto tempo comprar um determinado tipo de moda, que é a expressão de uma modinha, porque às vezes elas diziam, olha, fiquei com um monte de mercadoria encalhada porque eu achava que ia vender muito e já mudou. A modinha, que é baseada nesse monitoramento recíproco entre produtores. Tem uma tríade aí, tem os produtores, tem influenciadoras, tem pessoas que estão promovendo, e essas usam muito a internet e as redes sociais. Tem atrizes, tem cantoras, também essas celebridades que acabam atuando como modelo, e as consumidoras. Essa triangulação, ela continua acontecendo fisicamente
no Brás. Às vezes ela é adiantada um pouco por mensagens eletrônicas, mas ela continua acontecendo no Brás. Durante a pandemia de Covid-19, alguns vendedores e algumas oficinas começaram a vender online essas peças. Isso vem aumentando. Não é que não existe, mas não substituiu ainda os pontos de venda físicos presenciais ali. E talvez por conta dessa capacidade de, em estando no mesmo espaço físico de encontro, esse monitoramento é mais fácil. Os produtores levam mostras de peças e falam, olha, posso produzir 100, posso produzir 50, posso produzir 10 para a semana que vem, você volta. Isso continua sendo muito presente. E a modinha é muito específica e tem um preço muito competitivo, seja por conta do modelo de produção que lá é feito. Quer dizer, a gente está pensando num espaço em que atualmente a maior parte dos comerciantes são eles próprios produtores. Eles não estão trabalhando para... E ao fazê-lo, eles estão deixando de trabalhar para marcas ou para terceiros. Eles estão escoando a própria produção e tendo melhores condições, maior retorno. Esses vendedores que estão ali, esses comerciantes, para eles também é importante encontrar diretamente os consumidores, ver o que vai dar certo, e eles conseguem produzir com preços competitivos com essa roupa que está sendo importada. Tem algumas dificuldades que vêm surgindo nos últimos tempos, que tem a ver com tecidos, com obtenção de tecidos. Isso é um problema global da moda, tem a ver com aquecimento global, mudança climática, com questões de protecionismo, mas eles ainda, até o momento, eles conseguem produzir uma modinha que é baixo preço e com formas muito específicas que o Sudeste Asiático não entende, não detém, não domina e não produz. Bom, eu queria debruçar então, André, um pouco mais sobre a questão de gênero dentro dessa atividade que é principalmente feminina. Então, você coloca no seu texto que várias mulheres deixaram seus maus parceiros e começaram a vender e se encontraram nessa atividade. Como que você pensa esse fenômeno e o que seria essa dignidade da mulher empreendedora que elas comentam diversas vezes no artigo? Eu acho que a declinação de gênero dessa atividade é um aspecto muito, muito importante, tanto do ponto de vista empírico quanto do ponto de vista, como é que a gente discute pesquisa, do ponto de vista da pesquisa. Porque, primeiro, o grosso da pesquisa que foi feita com ambulantes foca nos homens. Quem viajava eram os homens também. E aqui eu me debrucei, quer dizer, fui encontrar uma atividade. Essas consumidoras e vendedoras, elas são majoritariamente mulheres. Produtores têm de tudo, é misto, mas consumidoras e vendedoras são, sobretudo, mulheres. Segundo ponto, eu fui a esse espaço e o que ele me atraía era entender como se negociam identidades em meio a uma atividade mercantil, que é também uma atividade de construção de espaço urbano. É um espaço urbano mercantil, pode qualificar desse modo. É um espaço urbano de troca mercantil, mas é um espaço urbano. E eu pensava que digamos assim, o traço de identidade que ia ser mais marcante na definição das negociações daquele espaço seria traço de identidade nacional ou étnica. Tem muitos conflitos ali que envolvem nacionalidade e etnicidade, sobretudo do ponto de vista da produção de roupa. O Brás tem sido um importantíssimo espaço de expressão da comunidade andina. Embora, assim, eles não sejam a maioria dos produtores, esse espaço foi um espaço muito importante de mobilidade socioeconômica de bolivianos, de peruanos, e eles estão sabendo transformar essa mobilidade em gestos também de expressão pública, coletiva, cultural e de afirmação de direito. Mas daí o que eu encontro ali no campo é esse traço de identidade de gênero, muito, muito marcado. E sobretudo nessa figura que a gente chama de sacoleira, e elas se chamam de sacoleira mesmo, essas mulheres que vêm a São Paulo fazer compras, e compras de milhares de reais, são compras caras. Essa é uma atividade que exige capital de giro. Então, mesmo essas mulheres que vêm a São Paulo fazer compras para revender em lojas formais, que são proprietárias de lojas formais, elas às vezes falam, eu sou sacoleira. Eu achava curiosa essa denominação. Esse grupo é muito heterogêneo, acho que isso chega a surpreender. É heterogêneo em termos socioeconômicos, é heterogêneo em termos de formação familiar, mas ao longo das entrevistas que eu fiz com elas, de fato foi me chamando a atenção, eu fui destacando o fato de que várias delas encontravam numa atividade, exige algum sacrifício de tarefas de cuidado que são historicamente, socialmente,
associadas ao feminino na nossa sociedade. Por quê? Porque elas passam longas horas longe de casa, longas horas longe dos filhos. Elas, ainda assim, elas encontravam nessa atividade um sentido de realização muito forte. Ainda que elas revelassem esses receios de deixar os filhos com parentes ou com conhecidos, elas diziam, olha, que bom que a gente pode fazer isso durante a noite, porque daí eu ponho meu filho para dormir. Se tem um parceiro, o parceiro está em casa durante a noite. Se não tem um parceiro, é um parente ou um vizinho que vai ter que cuidar. Mas quando na manhã essa criança vai acordar, eu ainda não vou estar em casa, mas no final da manhã eu já cheguei. Elas pensavam que torna a atividade um pouco mais compatível. E o fato, no meio de trajetórias ocupacionais muito heterogêneas, você tem lojistas formais, você vai encontrar muitas pessoas que encontram uma realização também no fato de que elas estão fazendo moda. É uma forma de fazer moda, é uma forma de levar moda para o país inteiro. E uma forma de trabalhar com moda. Então, tem um número significativo de pessoas nesse grupo que tem ensino superior, mas que não conseguiu colocação profissional e que aí falou, olha, eu vou trabalhar com isso que eu adoro, que é moda, mas por conta própria, de forma autônoma. E isso confere a elas uma dignidade. Quer dizer, elas são muito conscientes de que elas estão fazendo mais do que simplesmente levando roupa de São Paulo para o interior. Elas estão fazendo moda, essa moda específica. Algumas discordam das formas estéticas, mas, no geral, um grupo bem significativo diz, é um trabalho que me traz realização porque eu estou, de fato, fazendo moda e estou vendendo moda para pessoas que eu conheço nas minhas cidades. E aí traz renda. E, nesse sentido, dentro desse grupo heterogêneo, para aquelas mulheres que são mães solo, que têm que acumular enormes tarefas de cuidado, com a necessidade de obter sozinhas a renda para o sustento familiar, essa atividade era uma alternativa que elas me diziam ser bastante adequada. A ponto de que há um sofrimento naquelas que não são tão bem-sucedidas, que elas gostariam de ser bem-sucedidas. Essa é uma atividade que vai envolver várias tarefas e ocupações, né? Então, quando elas não são bem-sucedidas na compra e revenda de roupas, algumas viram guias, algumas vão encontrar outras colocações mais possíveis, mais abertas, até porque, como eu disse, a revenda exige muito capital de giro. Você precisa ter dinheiro para comprar roupa, para depois revender. E assim, de algum jeito, elas se encontravam também nesse universo de fazer um tipo de moda e conhecer sobre roupa, saber quais são as tendências, os tecidos, as cores, etc. Bom, perfeito, professor André. Agradeço a você e ao Otávio e aos nossos ouvintes por essa conversa. Então, ouvintes, relembro vocês a não esquecerem de comentarem na nossa caixinha de perguntas, se gostaram do episódio, e também a seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigada e até mais. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.